Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba por que é importante conhecer um segundo idioma. Começa amanhã a Operação Semana Santa. A programação da Semana Santa na Arquidiocese de Belém. O trabalho da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará. Danças paraenses são destaques de encontro em Belém. E no quadro Direitos vamos conversar sobre segurança alimentar. Hoje é quarta-feira, 16 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. São cada vez mais frequentes no mercado de trabalho as solicitações de profissionais que falem um segundo idioma. Nas bolsas de iniciação científica também é exigida uma segunda língua para o aluno. Conheça nessa reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje a importância de saber um segundo idioma. Camila começou a fazer inglês aos 9 anos de idade. No início, ela não gostou muito, pois preferia usar as horas para o lazer. Aos poucos, ela foi aprendendo a importância de conhecer uma nova língua e hoje, como estudante do curso de Publicidade da Universidade Federal do Pará, percebeu que todo o esforço valeu a pena. Quando eu era criança, eu tive um pouco de dificuldade, eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, mas aos poucos eu vi a importância da gente ter esse contato com outra língua, com outras culturas. E agora que eu trabalho com publicidade, eu vi que foi importantíssimo, porque é uma área que tem esse contato direto com essa outra língua, que é, no caso, o inglês, né? E o meu próprio interesse por outras culturas é muito importante eu saber, porque eu tenho esse contato mais direto com essas outras culturas, com textos, coisas que, às vezes, no Brasil, a gente tem dificuldade de encontrar. Hoje, aprender uma segunda língua é fundamental. Aqui ao meu lado está a professora de inglês, Aline Bellarmino. Professora, obrigada por conversar conosco. É fundamental aprender, e principalmente se for desde pequenininho, né? É verdade, porque a criança, quando aprende, tem vários fatores que ajudam. A questão biológica do cérebro dela, que ela está numa fase onde é o aprendizado máximo dela. E ela tem outras facilidades, a questão dos fatores também biológico, psicológico. Então a questão auditiva, ela tem uma sensibilidade no ouvido de ouvir a pronúncia, então ela pronuncia igual ao nativo, perfeitamente. E o psicológico também, porque a criança ela não tem aquela questão do perfeccionismo, de ficar com vergonha de falar, então ela aprende mesmo, ela fala, ela brinca, aprende vivenciando a língua. Quanto tempo a pessoa precisa estudar uma nova língua para conseguir falar fluentemente? Eu diria que 2 anos, tá? Tem como fazer em 1 ano e meio, se fizer um curso intensivo, onde você vá realmente todos os meses, sem férias, ininterruptos, tem como fazer em 1 ano e meio. Agora, qual a importância hoje da gente aprender uma nova língua para o mercado de trabalho, para a nossa vida? Tem várias oportunidades que você pode ter quando você sabe o idioma. Então, você se diferencia pelo fato de saber o inglês ou o espanhol. Você pode ganhar bolsa de estudo no exterior, como o Ciências Sem Fronteiras, que é oferecido pelo governo. Você pode trabalhar no exterior. Mesmo no Brasil, ter uma oportunidade de trabalho na frente de outra pessoa que talvez, se você tenha um mestrado e a pessoa também tem um mestrado, mas você sabe um segundo idioma e aquele candidato não sabe, então você também se diferencia nesse lado. Não tem que ser necessariamente o inglês, pode ser francês, japonês, mas é muito importante, não só na carreira profissional, mas como cultura mesmo. Você aprende coisas novas, coisas que às vezes a gente não encontra no nosso país, na nossa cidade, que você pode encontrar na internet, que você pode encontrar numa viagem que você fizer. E às vezes, quando você vai como turista, você vai numa excursão, você não tem tanta oportunidade de ter esse contato com outra cultura, caso você vá sozinha e possa conversar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua. Ontem, servidores da Rede Municipal de Ensino do município de Vigia, no Nordeste do Pará, bloquearam o trecho da PA 140 próximo à entrada da cidade. Os manifestantes estão em greve há 1 semana e reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Segundo os professores, a situação é precária, particularmente nas escolas da zona rural.
A categoria está em estado de greve desde o dia 18 de março e no dia 1º de abril deflagraram o estado de greve. A Prefeitura de Vigia informou que está buscando resolver os problemas e que está aberta a negociação com os servidores. Hoje é quarta-feira, dia do quadro Direitos, com o advogado Paulo Barradas. E o tema hoje é segurança alimentar. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes mesmo da gente iniciar essa entrevista, é preciso lembrar o pessoal de casa que o número para participar aqui é o 40069211. Você liga, fala com o pessoal da nossa central de atendimento, diz a sua pergunta e o Dr. Paulo responde aqui ao vivo. Dr. Paulo, nosso tema hoje é segurança alimentar. É bom começar explicando o que é isso, né? De onde surgiu essa nomenclatura? A segurança alimentar, que hoje é uma preocupação mundial, ela surgiu da seguinte forma. Em 1994, a Organização das Nações Unidas começou a falar em segurança humana e começou a perceber que, a partir daí, as pessoas confundiam o tema segurança humana com segurança pública, com o fato de não ser assaltado, de não ser assediado em público ou em casa por meliantes. Isto também é segurança humana, mas não é só isto. Então, em 1990, o então presidente da ONU, Ban Ki-moon, secretário-geral, o que ele fez? Ele esclareceu a segurança humana, dividindo-a em 7 pontos, e onde envolve a segurança cidadã, que é a segurança pública, a segurança política, é a gente ter confiança no sistema político do nosso país, a segurança jurídica e, dentre elas, está a segurança alimentar, um fator que no Brasil ele é ainda parcialmente contemplado, não é contemplado do jeito que deveria. E isso é muito grave porque nós temos a cultura, principalmente aqui no Norte e em particular, especialmente no estado do Pará, em Belém principalmente, a mania ou a prática, a cultura de comermos na rua, de nos alimentarmos fora de casa. E a segurança alimentar, ela fica extremamente prejudicada quando não há leis rígidas que regulamentem esse tipo de prática e, inclusive, que exijam do poder público uma postura mais firme no sentido de fiscalizar, na fiscalização e na autorização do setor alimentício. A segurança alimentar, então, é muito importante e nos atinge em cheio. Nesse caso, nós não estamos falando, então, de alimentos industrializados. Estamos falando de todo tipo de produtos que vão ser consumidos pela população humana. Estamos falando desde a água, e aí nós temos, por exemplo, o anúncio de São Paulo, há 2 semanas, que vai iniciar um programa de racionamento de água, o que é um absurdo. A maior capital da América Latina vai estar racionando a sua água e até a qualidade dos produtos que nós compramos para alimentação, sejam eles industrializados, in natura, sejam eles direto do produtor, sejam eles através de atravessadores, através do processo de atravessadores, de qualquer forma. O que chega à nossa mesa, o que chega à nossa geladeira, o que chega à nossa casa, deve ter uma espécie de chancela de qualidade do poder público e nem sempre o tem. Agora, em relação, por exemplo, a esses alimentos industrializados que estão nas prateleiras dos supermercados, em relação à data de validade, ao conteúdo das embalagens, existe já uma legislação diferenciada ou também está enquadrado nessa dimensão? É segurança humana também, tá? É também segurança alimentar, mas a proteção ainda é muito tímida. A proteção se limita a exigir data de validade do alimento, coisa que antigamente nem tinha, né? Antes do Código de Defesa do Consumidor. Se limita a exigir composição para a segurança, por exemplo, pessoas que não podem se alimentar de glúten têm que saber que tipo de composição tem aquilo. Qualidade, quantidade, isso tudo tem que ser apresentado ao público nos rótulos, nas propagandas, enfim, peso, quantidade de mililitros, dependendo do produto. Mas essa proteção ainda é muito tímida. Por exemplo, nada me dá a certeza de que o produto, ainda que na validade, esteja apto para o consumo, porque isso já aconteceu com várias denúncias, inclusive, de algumas fábricas produtoras de leite instantâneo que estavam pegando leite fora da validade, adicionando soda cáustica e devolvendo eles para o mercado com um novo prazo de validade. Isso deixa, se isso se confirmar, porque ainda está em processamento, ainda está em análise, se isso se confirmar, isto deixa o consumidor numa situação, ainda com toda a proteção do direito atual vigente, numa situação de vulnerabilidade.
Agora, além dessas informações, que essas informações devem conter nos produtos que são industrializados, vendidos em supermercados e em situações de venda de alimentos de forma mais informal, digamos assim, doutor Paulo, na rua, em lanchonetes, em restaurantes, existe também a necessidade de haver informações nas paredes, em quadro de avisos ou no próprio cardápio do estabelecimento sobre a maneira como é feito os alimentos ou coisa desse tipo? É extremamente necessário que o poder público faça uma fiscalização permanente, uma fiscalização, invista na fiscalização e crie regras rígidas de produção e de manuseio de alimentos. Vamos tomar como um exemplo um produto típico nosso aqui, eu gosto muito de falar, já que a gente está falando principalmente para Belém, mas para o Pará inteiro, principalmente para o Pará. Vamos falar do açaí. O açaí, há pouco tempo, ele apresentou problemas que envolvia a doença de Chagas, que envolvia o acesso de um animal, do barbeiro, que é o hospedeiro da doença de Chagas, ao açaí antes dele ser batido. Isto porque não há normas específicas que deixem o açaí isento de qualquer ataque antes de ser batido. O açaí, antes de ser batido, ele fica de qualquer jeito, ele fica na calçada, ele fica dentro do paneiro, ele fica onde o fornecedor colocar. Isto é um absurdo. E o açaí é uma questão ainda mais grave porque não existe classificação do açaí, não há investimento científico no açaí. Por exemplo, o arroz ele tem tipo A, tipo B e tipo C. O leite tem tipo A, tipo B e tipo C. O açaí não foi estudado para saber se existe um açaí mais rico em proteínas ou em nutrientes, se existe um açaí mais pobre, se existem tipos de açaí. O mercado consumidor simplesmente conhece o açaí branco e o açaí com aquela cor de vinho tinto. Tão somente não há nenhuma classificação, o consumidor ele tem direito a saber exatamente o que consome. Ou pelo menos essas informações não são ainda divulgadas em massa, né, doutor Paulo? Exatamente, mas a gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você aí de casa que o número para você participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Se você tiver dúvida, a gente responde aqui ao vivo. Marcos. E vamos falar agora sobre reconhecimento de paternidade. Segundo dados da Corregedoria Nacional de Justiça, registrados até 2013, cerca de 24 mil crianças de Santarém, no oeste do Pará, não têm o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Para modificar este quadro, será realizado entre os dias 22 e 25 de abril a Semana Santarena de Reconhecimento de Paternidade. Os atendimentos serão feitos no auditório do Fórum, no bairro Laguinho. Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém são os municípios que compõem a comarca que será atendida pela iniciativa que faz parte do projeto Pai Presente. Começa amanhã no Pará a Operação Semana Santa 2014. A ação contará com um reforço de mais de 2.700 agentes que atuam nas instituições do Sistema de Segurança Pública e de Defesa Social do Estado. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Nascimento. Marcos, 1.900 policiais militares de Belém vão reforçar a segurança em 57 localidades do estado do Pará. Os 19 postos da PM rodoviária serão ativados em caráter permanente. O uso de viaturas, motocicletas e do bafômetro também será intensificado. A Polícia Civil também vai reforçar a segurança em 17 localidades. 376 bombeiros militares vão atuar nos principais balneários e praias de Belém, como Mosqueiro, Outeiro, Salinópolis, Marudá, Soure e Salvaterra. Pulseirinhas de identificação serão distribuídas às crianças. A Operação Semana Santa de Segurança inicia nesta quinta-feira e segue até a próxima segunda. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. A Justiça do Maranhão autorizou a saída temporária de 230 apenados do feriado, no feriado da Semana Santa, com base na Lei de Execuções Penais. Os beneficiados deixaram ontem seus locais de prisão após reunião e assinatura do termo de compromisso. O retorno deve acontecer no dia 21 de abril. Durante o período do benefício, os internos contemplados com a saída temporária não podem se ausentar do Estado nem ingerir bebida alcoólica. Eles devem se recolher em suas residências até às 20 horas.
A Semana Santa é um período propício para os cristãos reviverem e aprofundarem a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E amanhã terá início o Tríduo Pascal, que são momentos fundamentais desta preparação até a Páscoa. A repórter Caroline Guimarães está com o cura da Catedral, Padre Gonçalo Vieira, para saber sobre a importância da Semana Santa e como ela será vivida na Arquidiocese de Belém. E para falar sobre as celebrações do Tríduo Pascal, está aqui ao meu lado o Padre Gonçalo Vieira, cura da Sé. Padre, obrigada por conversar conosco. Como estão as celebrações para esses 3 dias? A Semana Santa está sendo vivida com muita intensidade na fé, pelo testemunho das pessoas que vão lotando as nossas igrejas em nível de arquidiocese. Aqui na Catedral Metropolitana, as missas do Domingo de Ramos foram bem concorridas, com a missa solene do Senhor Arcebispo, depois a caminhada da juventude, abrindo a Jornada Mundial para 2016, depois mais uma missa às 19 horas. Nós teremos, na próxima quinta-feira, a celebração do início do Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? Se dá pela instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio. Na sexta-feira, a Igreja celebra a paixão e morte de Cristo na cruz, com o rito da adoração da cruz de Cristo. E celebramos no sábado e domingo a ressurreição do Senhor. Então, o Tríduo Pascal são esses 3 dias que a Igreja se volta para o mistério de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, morto na cruz, ressuscita e ressuscita para sempre. Por isso, a Eucaristia é o ápice da vida cristã. E Jesus, para permanecer para sempre conosco, ele institui a Eucaristia, seu corpo e seu sangue, para ser nossa comida e nossa bebida, para ele permanecer para sempre entre nós. Então, o mistério pascal, o Tríduo Pascal que nós celebramos, se dá nesses 3 momentos. Agora, Padre Gonçalo, que postura a Igreja pede aos cristãos para viver bem esses 3 dias? Primeiro, na Quinta-feira Santa, quando se institui a Eucaristia e o sacerdócio, nós chamamos da Missa da Ceia do Senhor. Nosso Senhor inicia a instituição da Eucaristia lavando os pés. Por isso é uma cerimônia comovente, que deverá tocar o coração dos fiéis para nos lembrar que a Igreja ela é servidora. A Igreja ela está a serviço do reino e que a Igreja é sacramento de salvação. E Jesus, ao instituir a Eucaristia e o sacerdócio, começando pelo exemplo do serviço, ele nos chama que todos nós que somos igrejas vivas deveremos estar a serviço dos irmãos e irmãs. Muito obrigada, Padre Gonçalo, por suas informações. Lembrando que durante esses dias a TV Nazaré também está com uma programação especial. Na quinta-feira, você acompanha às 9 horas a Missa do Crisma e às 18 horas a Missa da Ceia do Senhor na Catedral de Belém. Na sexta-feira, a partir das 10 horas, você acompanha o Sermão do Encontro, que será feito na Igreja das Mercês, e ao meio-dia o Sermão das 7 Palavras na Capela do Colégio Santo Antônio, com o Padre Gonçalo Vieira. No sábado, às 21 horas, você acompanha a Vigília Pascal e no domingo, às 19 horas, a Missa Solene de Páscoa. Agora você acompanha mais informações sobre a programação do Vaticano com a repórter Larissa Cristina. Larissa. Caroline, as celebrações da Semana Santa no Vaticano iniciam amanhã, na Quinta-feira Santa, ainda de madrugada, a partir das 4h30 da manhã, com a Missa do Crisma e a Bênção dos Santos Óleos. Já na sexta-feira, a programação inicia à tarde, a partir das 3 horas, com a Vigília Pascal. E logo depois, às 21 horas, acontece a celebração da Paixão do Senhor. Na madrugada de sexta para sábado, à meia-noite, será transmitida ao vivo a
a Via Sacra, direto do Coliseu, em Roma. E no domingo, a grande festa, a Missa de Páscoa, a partir do meio-dia. Lembrando que todas estas celebrações serão transmitidas ao vivo pela TV Nazaré. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Falando em Semana Santa, acontece em alguns municípios do estado do Pará a Feira do Pescado. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo estão disponíveis 121 toneladas de pescado, entre resfriados e congelados, que são encontrados até 40% mais baratos do que em feiras e mercados de Belém. Para quem prefere o peixe vivo, várias espécies estão disponíveis no Parque de Exposições do Entroncamento. Aqueles adeptos ao caranguejo podem encontrar 6.000 unidades do crustáceo, que estão divididas entre o Centur, o Entroncamento e o Ginásio do Abacatão, em Ananindeua. Ao todo, são 13 pontos de venda da Feira do Pescado. Vamos acompanhar no quadro. O Parque de Exposições do Entroncamento, no bairro Castanheira. O Centur, na Avenida Gentil Bittencourt. A Escola Salesiana do Trabalho, na Travessa Pedro Miranda. A Paróquia de São Domingos Gusmão, na Avenida Celso Malcher. A Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, na Rua São Miguel. A Praça Brasília, próxima ao Bar da Praça, em Outeiro. A Paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, no Jardim Tenoné. O SESC Senat na Avenida Augusto Montenegro, a UEPA na Travessa Perebebuí, a UFPA na Avenida Perimetral, na Pedra do Ver-o-Peso, na Praça Matriz em Ananindeua, o Ginásio do Abacatão também em Ananindeua e na sede da Emater na BR-316 em Marituba. O Senado aprovou medida provisória que altera a cobrança de impostos sobre o lucro obtido por empresas brasileiras em suas operações fora do país. A medida também adapta as leis brasileiras a um novo sistema de contabilidade internacional. O texto estabelece que companhias nacionais no exterior terão 8 anos para recolher o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. As empresas poderão optar por esse modelo a partir de 1º de janeiro de 2015. A medida provisória segue agora para a sanção presidencial. E acontece em Belém o painel Transparência, a hora é agora. O objetivo do evento é debater a corrupção. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, o evento inicia hoje às 16 horas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Belém. O objetivo é reunir diversos segmentos sociais para discutir o combate à corrupção e a transparência na gestão pública. O evento é uma contribuição do Observatório Social de Belém. Entre os palestrantes, haverá a contribuição do Ministério Público do Estado do Pará. O credenciamento inicia às 15 horas. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o trabalho da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará. Danças paraenses são destaques de encontro em Belém. E voltaremos a falar sobre segurança alimentar. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Faleceu ontem, aqui em Belém, o padre José Maria de Carvalho Alves, conhecido como Padre Zezinho. Ele foi pároco durante 13 anos na paróquia Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5, em Ananindeua. O corpo foi velado na paróquia e a celebração das exéquias aconteceu às 2 horas da tarde com a presença de Dom Alberto Taveira e dos bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém. E depois o sepultamento aconteceu no cemitério Recanto da Saudade, em Ananindeua. O Brasil hoje é um dos países que tem uma das maiores populações idosas do mundo. Com o objetivo de defender os interesses dessa grande camada da sociedade tão representativa, nasceu também aqui no Pará a Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas. Em 1950, o Brasil era o 16º país do mundo em população idosa. Hoje, ele é o 6º. O número de idosos cresceu consideravelmente durante os anos. São pessoas que dedicaram muito tempo ao trabalho e contribuíram com a Previdência Social. Com o aumento da população, aumentaram também as demandas. Diante dos casos de violação de direitos, surgiu a necessidade de um organismo que pudesse representar a pessoa idosa. Em 24 de setembro de 1992, nasceu a Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará. O trabalho principal da federação é defender os direitos dos aposentados, pensionistas,
reformados, pessoas idosas, congregando-os em associações e depois vindo para a federação, que é a reunião de todas as associações que tratam da questão da pessoa idosa, do aposentado e do pensionista. O Brasil conta hoje com uma população idosa de 24 milhões de pessoas. Entre as principais demandas desta população estão principalmente educação, saúde e transporte público. Na questão da saúde, nós tivéssemos o que determina a nossa legislação, a legislação que está vigente hoje no Brasil, que primeiro foi a Lei de Política Nacional do Idoso, onde ela discriminava todas as ações através dos ministérios, das secretarias e dos estados, para que fosse fortalecido a questão da educação, a questão do transporte. Um dos pontos importantes que também devem ser levados em consideração quando se fala de respeito à pessoa idosa é a educação. Da inserção do ensino sobre envelhecimento nos currículos das escolas, tanto fundamental como nível médio, e também as disciplinas de gerontologia social e geriatria nas universidades. Nós temos que formar, inclusive, profissionais capacitados para atender a grande demanda das pessoas idosas que nós vamos ter. Hoje nós já somos 24 milhões no Brasil inteiro. Aqui no estado do Pará nós estamos nos aproximando dos 700 mil. Então é preciso que nós tenhamos este ensino sobre o envelhecimento, porque inclusive se as crianças souberem que vão envelhecer, e os pais já começarem, antes de elas irem para a escola, já começarem a dar os primeiros conhecimentos sobre envelhecimento, muita coisa vai melhorar, inclusive a própria violência que está hoje graçando sobre as nossas pessoas idosas. E vamos falar agora sobre educação. O Amapá será o primeiro estado da região norte a sediar uma feira de matemática. Ele conquistou o credenciamento após os alunos do Instituto Federal do Amapá obter excelentes resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática em 2013. A primeira feira amapaense de matemática vai acontecer no dia 26 de abril e, para o evento, serão disponibilizadas 60 vagas para apresentação de trabalhos na área de matemática aplicada, pura ou com auxílio de jogos. E vamos falar de segurança no trânsito. A lei seca existe desde 2008. Em 2011, 18% dos brasileiros declararam ter bebido 5 ou mais doses em uma única noite. Outros, mesmo depois de terem ingerido bebidas alcoólicas, admitiram ter voltado para casa dirigindo. Atualmente, o Brasil é o 5º país com maior número de vítimas no trânsito. Nesta reportagem, vamos conhecer como funciona a utilização do bafômetro, que é um dos principais instrumentos de fiscalização. Em campo, os agentes só utilizam o equipamento quando há suspeita. Ao todo, existem no Pará 106 bafômetros utilizados diariamente durante as blitz. Todos os agentes são treinados para utilizá-lo durante as barreiras que nós fazemos, porque ocorre da seguinte forma: nós fazemos nosso planejamento operacional mensal. Esse planejamento das operações de barreiras, ele é socializado com todos os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e os órgãos de trânsito também. E quando nós realizamos as barreiras, que detectamos que algum condutor esteja com suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, ele é submetido ao teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. O combate à alcoolemia é intensificado aos finais de semana durante as operações de trânsito sem álcool. Em 2012, os agentes de trânsito registraram 413 ocorrências por embriaguez ao volante. Ano passado, este número subiu para 907 ocorrências, um aumento de cerca de 110% no número de infrações. O teste do bafômetro é obrigatório por lei. O bafômetro detecta a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa. Acompanhe a simulação. Ok. Aí agora ele vai mostrar no visor, olha, deu 0.
Ele não tem nenhum índice de que ingeriu bebida alcoólica. De posse desse resultado, nós imprimimos aqui na impressora a laser. Ela vai imprimir o laudo. Este laudo aqui é a prova, tá? O registro do teste de etilômetro realizado. No caso aqui, resultado da análise, 0. Isso demonstra que ele não tem nenhum indício de álcool no organismo. Se o valor acusado for de 0,05 miligramas a 0,33, o condutor comete infração de trânsito. Ele tem a Carteira Nacional de Habilitação retida e deve indicar outro condutor para conduzir o seu carro. Perde 7 pontos na carteira e o direito de dirigir suspenso por 12 meses. A multa é de R$ 1.915,40. A partir de 0,34 miligramas, o condutor é acusado criminalmente. Além das penalidades anteriores, ele é encaminhado à delegacia, onde é feito um teste de dosagem alcoólica no sangue. O delegado estipula uma fiança e é aberto um inquérito policial. E vamos retornar conversando com Patrícia Nascimento, que está falando com o advogado Paulo Barradas sobre segurança alimentar. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente retorna nesse segundo bloco para falar sobre segurança alimentar, mas como nós assistimos agora uma reportagem sobre a utilização do bafômetro, a gente precisa fazer uma correção. Nós dissemos na reportagem que o uso do bafômetro é obrigatório, que o condutor é obrigatório a fazer o teste. Na verdade, não é isso, né, doutor Paulo? Não existe essa obrigação, a lei não teria nem forças para exigir isso, porque há um princípio constitucional que é básico de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu tenho todo o direito de negar qualquer acusação feita a mim, ainda que essa acusação seja correta. Eu tenho o direito de negar, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Quem tem que provar que eu cometi o crime é quem está me acusando. O inquérito policial, a apuração, ela não precisa estar comprovada a existência do crime para instaurar um inquérito. Simplesmente a mera suposição já determina a lei que a autoridade policial fica obrigada a instaurar o inquérito, principalmente nos casos de ação pública incondicionada. Ora, então a lei jamais poderia revogar um direito que é um direito de cidadania de qualquer um de nós, direito básico, do direito ao contraditório ou ampla defesa, do princípio do contraditório ou ampla defesa. Então, ninguém pode ser obrigado a fazer o bafômetro. Se for obrigado na marra pela equipe policial que abordar aí, deve ser comprovado a posteriori que foi obtido sob coação essa prova, e essa prova ela deixa de ter um potencial de ser utilizada em juízo, porque ela se torna uma prova imprestável para ser usada em processo. É claro que o ideal é não infringir a lei e não beber antes de dirigir, não é? O bom senso, evidentemente, tem que regular as relações. Direção e bebida não se combinam. Aliás, a bebida é para a gente confraternizar com os amigos, no momento em que esteja absolutamente tranquilo e de brincadeira. E para quem bebe, que também não é obrigatório beber. A direção é uma seriedade, a gente vai estar colocando em risco a nossa vida, a vida dos nossos familiares, nossos entes queridos e de terceiros desconhecidos. Evidentemente, exige a maior responsabilidade do mundo. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada. Agora a gente volta ao nosso tema de hoje, que é segurança alimentar. A gente tem muitas realidades, principalmente aqui na nossa região, né, doutor Paulo? O senhor falou sobre a questão do açaí, da manipulação, inclusive que a má manipulação causa e estava causando a doença de Chagas. Mas existem outras questões, como por exemplo a carne do caranguejo. A carne do caranguejo recentemente teve uma intervenção do Ministério Público que detectou que na maior parte das retiradas da massa do caranguejo, aqueles locais onde vendem só a carne do caranguejo, o processo de retirada do animal era com a boca, tirava-se com a boca e cuspia-se, depondo completamente contra a qualidade do produto, que sai ali já infectado por uma série de bactérias por conta do seu processamento. E aí, evidentemente, o Ministério Público teve que atuar, mesmo não tendo lei que determine como é que se deve tirar o caranguejo. Aí é que está o problema. A lei deveria ser mais detalhada em relação à segurança alimentar e não é. Temos o problema da farinha, por exemplo. Desapareceu a farinha do paraense. A farinha que nós consumimos, em grande parte, é importada do sul do país, do Paraná. Por quê? Por 2 motivos. As pessoas que plantam mandioca, que fazem farinha, normalmente se localiza no interior do estado. A produção grande se localiza no interior do estado. Mas essa produção caiu
porque as pessoas já não precisam tanto de produzir a farinha para sobreviverem, porque muitas recebem bolsas, essa proliferação absurda de bolsas que oriundas do governo federal no programa de redistribuição de verbas, de renda no Brasil. O segundo detalhe é que quem ainda tem a sua roça está plantando palma para vender para a Petrobras para virar biodiesel, que parece que ficou mais lucrativo, ou pelo menos parece ser mais lucrativo. Isso acontece o quê? A gente está perdendo a farinha, está importando a farinha de outros locais, o que também é segurança alimentar. E o peixe, durante muito tempo, aqui no norte do país, principalmente na Amazônia e principalmente no Pará, se fez extração de garimpo com mercúrio. Ora, aí o garimpeiro colocava mercúrio nos rios, o mercúrio contaminava o solo, o mercúrio é o único metal líquido existente, isso era tragado pelas árvores, iam para as folhas caem no rio, o peixe pequeno come a folha, o peixe grande come o peixe pequeno, e a concentração de mercúrio existente é um estudo do Evandro Chagas, no estado do Pará. Evandro Chagas, que é referência mundial em ciência, que é aqui pertencente ao estado do Pará, para o nosso orgulho. Eles detectaram uma concentração muito alta de mercúrio no filhote, no nosso amado filhote, que é peixe de rio. Os peixes de mar não estão isentos dessa concentração porque não há garimpo no mar. O garimpo intenso era no rio. Então a pescada amarela, por exemplo, que pode ser de rio, pode ser de mar, aqui é de mar, não tem essa concentração de mercúrio. E o mercúrio causa um mal, que é o mal de Minamata, que foi detectado numa cidade do Japão, exatamente por conta da alta concentração de mercúrio no alimento deles lá. Lá eles levaram 20 anos para descobrir que aquele grande problema que eles tinham, problemas que pareciam de radiação nuclear, inclusive se transferindo para os descendentes, crianças nascendo defeituosas e por aí vai, levaram 20 anos para descobrir que era do mercúrio. Aqui nós já descobrimos uma alta concentração de mercúrio, mas não temos uma alto índice de apresentação de patologias vinculadas a essa concentração de mercúrio. Muitas são as possibilidades. Uma das possibilidades é que o que anula todo esse poder ofensivo do mercúrio, no nosso caso, é o consumo de selênio. Selênio, um outro elemento químico que se anula com o mercúrio e que é presente na castanha do Pará. A castanha do Pará, que a gente também não pode abusar da castanha do Pará, pode comer no máximo uma por dia, porque tem um outro problema do outro lado lá, que é contrair uma selenose, que é uma doença oriunda de uma overdose de selênio. Então, ao mesmo tempo, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Em dosagens corretas, deve anular o mercúrio do filhote e aí não faz esse mal se alastrar aqui para a região norte. Mas, enfim, isso tudo deve ser objeto de controle do poder público através da legislação para que o consumidor tenha absoluta segurança no que come. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada. Realmente ainda teria muitos outros assuntos a falar sobre isso. Sim. A você aí de casa, se quiser sugerir temas para as nossas reportagens, o número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E agora o nosso assunto é arte. Estamos em plena Semana Santa e nesta reportagem você vai conhecer um artista plástico que utiliza a religiosidade para compor as suas telas. As telas mesclam a devoção com contemporaneidade. O artista plástico mistura técnicas, tintas e formatos para compor as obras. Sua mais recente criação é o Tomé Contemporâneo, que revela bem as identidades do artista. Hoje, com a chegada da tecnologia, a gente percebe que a nossa palavra ela se une à tecnologia para poder gerar uma segunda confirmação entre ambos. Ou seja, tanto o emissor quanto o receptor, ele necessita de uma segunda confirmação. Ou seja, me manda e-mail para confirmar, põe no Face para confirmar, ou manda o WhatsApp para confirmar. E aí é o que eu venho chamar de Tomé Contemporâneo, uma segunda confirmação entre ambos. Por isso que o Tomé ele se encontra com placas de computador, justamente simbolizando a tecnologia, o homem moderno no dia de hoje. E o Cristo enterrando no dedo, no coração de Tomé, é porque justamente foi assim. O Cristo sempre nos tocou primeiro. A formação agostiniana influencia a produção dos trabalhos, que também tem um incentivo familiar. Nesta obra, Paulo Neves retrata a crucificação. A imagem desfragmentada nos remonta às 3 horas da agonia de Cristo, momento este que estamos prestes a viver durante a Semana Santa.
Jesus e Bartolomeu, Cristo com a humanidade, o convite à Santa Ceia. Mensagens retratadas na arte, que inspiram até mesmo a ornamentação de capelas. Na paróquia de São José de Queluz, em Belém, o trabalho do artista destaca a exposição ao Santíssimo. A arte, para mim, ela significa uma necessidade, tanto espiritual quanto material, ela significa como um todo uma necessidade para o ser humano, até mesmo desde o princípio de tudo, enquanto a gente percebe quanto, por exemplo, homens dentro das cavernas tudo necessitavam de fabricar algo para poder o seu consumo, diferente dos animais que já nascem com aquela intuição de conseguir o seu alimento e tudo mais. O homem não, ele criou isso dentro de si para o seu melhor prazer, para o seu consumo, né? Para a sua necessidade. E ainda falando em arte, a Universidade do Estado do Pará realiza hoje uma exposição para celebrar o Dia Nacional da Botânica, que é comemorado amanhã, dia 17 de abril. A exposição ficará aberta ao público das 8 às 17 horas no hall do prédio de pós-graduação do Centro de Ciências Sociais e Educação em Belém. A mostra conta com trabalhos produzidos em banners, imagens em quadros e com espaço para o livro, estruturas vegetais e microscópicas eletrônicas. O livro foi organizado por professores e pesquisadores da UEPA e do Museu Paraense Emílio Guilde. As danças paraenses são destaques de um encontro que acontece no IFPA, em Belém. O evento é organizado como trabalho de conclusão de curso dos alunos. Logo na entrada, a recepção a caráter. As danças paraenses estão em evidência no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. O encontro reúne especialistas e artistas que discutem a conservação do patrimônio imaterial da identidade regional. Existe essa necessidade, né, de nós buscarmos uma valorização da cultura, da nossa própria cultura, né? Existem muitos paraenses que não conhecem sequer as danças, a imensidão de danças que nós temos. Então a ideia surgiu justamente dessa necessidade de nós sensibilizarmos as pessoas, né, o público em geral, quanto a essa valorização da nossa cultura através das danças, né, conhecendo um pouco mais, aprendendo e até praticando, como é a proposta do evento também. O encontro é promovido pelos alunos do curso de eventos como um trabalho de conclusão do curso. Quando fala de região, quando fala de música, de dança, a gente tem uma riqueza, uma diversidade tremenda, com poucos lugares, inclusive. Por conta disso, o evento ele ganhou mais força. Por ser um evento que está valorizando, o objetivo dele é contribuir para a valorização e divulgação da nossa cultura, com destaque aqui às danças paraenses, né? O evento foi pensado durante um ano pelos 27 alunos da turma. Além das oficinas e palestras, aqui nesta feira também está exposto um pouquinho da cultura paraense. Os artesãos mostram através dos seus cheiros, cores e sabores tudo que ajuda a formar esta grande diversidade da cultura paraense. A programação do encontro segue até esta quinta-feira, dia 17, tendo como homenageado o ícone do carimbó, Pinduca. Precisamos que as escolas todas se unam nesse tipo de movimento, porque eles não estão fazendo movimento aqui, mas estão fazendo um evento, né, promovendo um evento. Mas que hajam outros eventos como esse, para nós podermos divulgar e mostrar a nossa cultura, mostrar coisa nossa, para não ficar só na mesmice como já anda há muito tempo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos segunda-feira na próxima edição. Tenham todos uma excelente Semana Santa.